graça e a paz a todos. Mais uma semana, mais um dia, estamos aqui de volta para juntos compartilhar a palavra de Deus, alimentar-nos espiritualmente da sua palavra. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria do Espírito Santo, porque quem nisso serve a Cristo é aceitável a Deus. Portanto, meus irmãos, vamos suplicar a graça de Deus neste momento pelo seu Espírito Santo, para juntos adentrar na palavra de Deus. Oremos. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia e a oportunidade de estarmos aqui juntos com nossos irmãos, cada um no seu lar com sua família, para juntos estudarmos a Tua palavra. Permite, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a cada palavra para alcançar os corações de cada um dos nossos irmãos e aqueles que estão nos ouvindo agora. Nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós nas aulas anteriores estudamos os profetas menores e agora para os próximos encontros estaremos estudando as cartas de Paulo nas suas viagens missionárias, né? Nós estaremos estudando os livros de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Então, fique conosco, fique ligado nos nossos próximos encontros, né? Nós estaremos estudando esses livros, né? Então, dedique-se na leitura, no estudo da palavra de Deus, para que você seja fortalecido e abençoado. Muito bem, na aula de hoje, nós vamos estudar inicialmente o livro de Atos, onde vamos narrar as primeiras viagens missionárias de Paulo, onde ele plantou várias igrejas, motivo pelas quais vamos estar estudando elas nos próximos encontros. Na lição de hoje vamos estudar as maravilhas de Deus, né? E nós vamos ter como objetivo da lição de hoje entender que em qualquer lugar ou circunstância Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força, sendo Ele o Senhor da história. Isso para a gente saber e entender, né? E também nós vamos colocar em prática, compreendendo isto, ser instrumento da maravilha de Deus. Amém? Que Deus, então, nos abençoe e nos conduza nesse ensino. Abra sua Bíblia no livro de Atos e vamos agora colocar o texto de destaque, o texto áureo, né? Tá tendo retorno aí. Atos capítulo 19, versículo 11. Vamos lá comigo, todos juntos? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Eu destaquei esse mapa, né? E vocês podem notar, esta aqui é a região de Jerusalém e esta é a região da Grécia e aqui Roma, né? Então, por toda essa região
Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele percorreu essa região chamada a região da Grécia Antiga, né? Aqui estava Gala, a Éfeso, Filipos, Colossos, a Grécia, né? Listra, Icônio, Antioquia, toda essa região onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária. E é por isso que vamos estar estudando esses livros, né? O livro que ele escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Então, conhecer o contexto destas primeiras viagens, desses campos missionários, é fundamental para que nós entendamos essas epístolas que Paulo escreveu, né? A verdade é que o mundo foi transformado depois que Paulo, que antes ele era chamado Saulo, né? Passou por aqueles lugares. Paulo deixou para as gerações seguintes muito do que ele sentia, do que ele ensinava, do que ele fazia, fornecendo um testemunho de paixão das suas convicções. Lá em Atos capítulo 19, versículo 8, quando Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então essas cartas são o resultado da ação de Deus, não apenas na mente de Paulo, dando-lhe revelação, mas resultado da ação de Deus durante as viagens missionárias do apóstolo Paulo, quando proclamava o evangelho da palavra, né? Na sua vida, naquele encontro que ele teve direto com o Senhor, Paulo teve a vida transformada, de perseguidor a perseguido. Aquele que odiava o evangelho de Cristo, agora, depois do encontro com Cristo, passa a dar sua vida por essa missão. Seu ministério foi... E em cada cidade que ele visitava, ele plantava ali uma pequena comunidade de discípulos. E foi assim que ele deixou o seu legado, muitas cartas escritas para essas igrejas. Essas cartas foram compartilhadas entre as igrejas, né, entre os irmãos, e como a palavra diz, a Bíblia é viva e eficaz e se perpetuou até os dias de hoje, motivo pela qual nós estaremos estudando-as. Paulo escreveu esses ensinos para corrigir alguns equívocos, distorções, e também para consolidar a fé e também para expandir o crescimento do evangelho para os novos convertidos. Entretanto, mais importante que Paulo, do que a condição geográfica, é entender que em qualquer lugar ou circunstância Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força e seu poder, sendo Ele o Senhor da história. Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. E é por isso que Deus é maravilhoso. O texto bíblico que nós vamos adentrar, os irmãos podem pegar sua Bíblia e manter aberta em Atos, a partir do capítulo 14. O texto bíblico fala que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. É Deus quem faz as maravilhas, não é Paulo. Deus usava as mãos, a vida de Paulo, para fazer as maravilhas. Mãos consagradas e disponíveis para o reino de Deus. Então essas cartas é pano de fundo da ação de Deus fazendo maravilhas. Por isso que a lição de hoje é Deus de maravilhas.
Deus é Deus de maravilhas, de coisas extraordinárias. As mãos geralmente se tornam símbolo e representação das atividades, das ações, em função da sua versatilidade. Mãos é símbolo de vida, é símbolo de trabalho. Nossas mãos precisam ser do Senhor. A nossa vida precisa ser instrumento de Deus no seu ensino, no seu reino. Amém? Então vamos considerar a ação de Deus na vida do apóstolo Paulo. E assim, esta ação divina vai se tornando pano de fundo para o surgimento de novas igrejas. É importante que construamos essa visão, né? Essa visão para que você possa compreender a ação de Deus muito mais do que os aspectos geográficos. Nós não vamos daqui uma aula de geografia, não. E nem também uma aula de história, de jeito nenhum. Nós queremos é que os irmãos compreendam a ação de Deus na vida da sua igreja. Todos estão ligados? Amém? Então vamos aqui na primeiro texto que vamos abrir. Abram sua Bíblia em Atos capítulo 14. Deixa eu abrir aqui a minha também. Pronto. Atos 14. Vamos começar pelo versículo 1. Leiam comigo. Atos capítulo 14, versículo 1. Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumava fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto os judeus como os gregos. Maravilhas de Deus por meio das viagens missionárias, né? As viagens missionárias de Paulo, ainda que marcadas por episódios inusitados e acontecimentos um tanto quanto desafiadores, não foi uma mera aventura. Paulo não era aventureiro na fé. Os irmãos que estudaram um pouquinho a Bíblia, recordando aqui um pouquinho a história, quando Paulo, antes de se converter na sua última missão, ele tinha cartas autorizando para entrar nas casas as pessoas que se diziam cristãos, podiam levar à força, prender, né, e jogar na prisão. E o último evento que Paulo assistiu um tanto quanto de longe, né, foi a morte do irmão Estevão, né, primeiro mártir do Evangelho. Foi o último episódio que Paulo, e na sua consciência ele estava fazendo a coisa certa, defensor da lei judaica, né? Muito bem, Paulo não era aventureiro na fé, não, ele era um homem desafiador. Missões não é uma aventura de conveniência. Paulo sabia o que queria. Paulo sabia que ele tinha sido chamado e o que deveria fazer. Paulo tinha estratégia. Ele sabia o que devia fazer, o que devia dizer. Qual era a missão de Paulo? Levar pessoas a professarem a fé. Quando eu li essa frase aqui, eu me recordo aqui da missão da Igreja Batista Redonda. Vocês sabem qual é a missão da Igreja Batista Redonda? Levar pessoas a Cristo. Está na nossa declaração de visão. Levar pessoas a Cristo. Nós não somos aqui apenas membros de igreja, nem eu, nem você. Aliás, não deveremos ser, né? Nós não somos aqui constituinte de uma organização religiosa. Nós somos missionários. Assim como Paulo, que tinha uma estratégia de trabalho, por isso logo que ele chegava em
em uma cidade, ele procurava logo uma sinagoga. Havia um princípio estratégico: tempo. Paulo não perdia tempo. A palavra-chave é tempo. Gastar, investir tempo no discipulado, em relacionamento para produzir frutos. O objetivo: levar pessoas a se converterem, a professar a fé em Jesus Cristo. Estão entendendo? E hoje, qual é a minha estratégia? Qual é a sua estratégia? Qual é a estratégia da nossa igreja? Eu já falei para vocês que a nossa missão é levar pessoas a Cristo. Qual é o nosso Quanto tempo nós estamos investindo em nossa missão? Se você quer ver maravilhas do poder de Deus, não vamos esperar fazer viagens em outros continentes. Eu lembro, no meu tempo de adolescente, junior, vou cantar aqui uma musiquinha rapidinho, acho que vocês se recordam, né? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Quem lembra dessa música? Pois é. Se você quer ver maravilhas de Deus, seja missionário. Não perca tempo. Amém? Que Deus abençoe. Muito bem. E também a nossa aventura missionária continua. Maravilhas de Deus em função da ousadia acerca do Senhor. Abra aí em Atos, no capítulo 14 e no versículo 3. Abra aí, por favor. Acompanhe comigo. Os apóstolos não se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a palavra de sua graça, concedendo por que suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Se vocês se deterem em aprofundar o conhecimento, logo abaixo no texto, vocês vão perceber que Paulo realizou alguns milagres, apenas usando a palavra, né? Eu não quero aqui destacar os milagres que Paulo fez. O que eu quero fazer aqui, destacar aqui, é que a ousadia com que eles falavam acerca do Senhor. A palavra-chave aqui é ousadia. Ousadia é coragem, sem medo. Lá no capítulo Atos 1:8, quando a promessa de Deus diz que receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre cada um, né? Poder, ousadia, essa é a palavra-chave, destaque, né? A fé foi transformada em ousadia exatamente pelo crer, pela fé. A ousadia existe para confirmar a palavra de graça. Ousadia existe para sermos usados por Deus. Lá no versículo 3 que nós acabamos de ler, o segredo do avanço é confrontar oposição com ousadia. A história no livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla, que foi escrito lá em Icônio, mais ou menos em 150 depois de Cristo, descreve Paulo como um homem baixo, de pouco cabelo, careca, né? Assim, de perna zambeta, mas fisicamente bem conservado, sobrancelhas espessas, nariz alongado,
cheio de graça, às vezes parecendo homem, outras vezes parecendo anjo, né? Isso aqui é um trecho que foi extraído do livro apócrifo Atos de Paulo, né? Mas essa ousadia de Paulo não tem muito a ver com a sua aparência física. A ousadia no Senhor, para que se manifestasse coisas extraordinárias, vem exatamente da fé, da experiência que Paulo teve com o nosso Senhor. Jamais confundir ousadia com valentia humana e pessoal, né? Não podemos confundir ousadia com temperamento forte e abusivo. Ousadia não tem a ver com força, até porque a nossa batalha, como diz a Bíblia, a nossa guerra espiritual não é contra a carne e contra o sangue, né? Tá lembrado? Ousadia no Senhor se manifesta por compaixão. Paulo não se intimidava com a oposição, que foram muitas. Ele foi persistente, perseverante, determinado. O ensino do reino de Deus envolve compromisso, em confiança à palavra de Deus, à sua graça. Paulo vivia a verdade. Ele sabia e vivia a verdade. Paulo não se incomodava com a oposição. Não é o temperamento forte, abusivo, nem a valentia pessoal que nos vai fazer fortes para anunciar a palavra de Deus. Não, né? E é nesse ambiente que vai nascer as igrejas da Galácia. Um ambiente de benevolência, de ousadia, de determinação, de graça. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, as igrejas nasceram nessa percepção, né? O poder de Deus. O poder de Deus. Amém? Mas vamos aí avançar em nossa viagem, né? As maravilhas de Deus em função de plantação de igrejas confirmadas na fé. Abra agora em Atos capítulo 16 e vamos ler o versículo 15. Atos 16, 15. A base para o nascimento ou para o nascedouro da igreja na fé. A base para o nascedouro da igreja é a fé. Atos 16, 15. Depois que foi batizada com as pessoas da sua casa, ela suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei na minha casa. E nos compeliu a fazer isso. Esse é o relato de Lídia. Grava esse nome. Lídia. Uma mulher que foi confirmada a iniciar a igreja na sua casa. A igreja precisa ser plantada com pessoas que professam e confirmam a fé em Jesus, se dispõem à obediência a Cristo pelo batismo. Pessoas que sejam dignas, pessoas que dêem o bom exemplo, que brilhe a luz de Cristo. Se essas pessoas não forem fiéis a Deus, a igreja não subsiste. Lídia é o bom exemplo de um crente que entende como deve iniciar uma igreja confirmada na fé. Normalmente as mulheres não tinham tanta expressão. Na verdade, os homens naquela época, os homens é que tinham essa prerrogativa, né? Então, Lídia podia assim: eu sou mulher, não vou dar muita atenção a isso não.
Não foi assim que aconteceu. Lídia é um bom exemplo, né? Com certeza, nos tempos modernos, quando se pensa em plantar igreja, muitos pensam logo em a igreja tem que ter um orçamento, né? Tem que ter um templo, tem que ter equipamentos, tem que ter isso, tem que ter, hoje principalmente tem que ter internet, né? Tem que ter live, né? Não. É importante que se tenha isso. Não vou descaracterizar isso não, mas igreja tem que ter pessoas que professem e confirmem a fé. Eu posso ter uma igreja. Aliás, nós temos igreja e a igreja hoje está cada um em sua casa. A igreja está de portas fechadas, mas está firme, viva, cada um na sua casa. Eu quero ouvir daqui um glória a Deus. Não estou ouvindo. Eu quero ouvir um glória a Deus, né? Ô, Michael, eu tenho saudade, né, de estarmos aqui todo mundo juntos. Como a aula seria muito, muito mais agradável de estarmos aqui todos juntos, né? Mas mesmo, né? Vamos para frente. Igreja não é as paredes, não é os equipamentos, não são o aspecto institucional. É claro que isso é útil e importante, mas não podemos desprezar que a igreja ela é um organismo vivo, o corpo de Cristo. A base para o nascimento da igreja é a fé. Glória a Deus. E a viagem continua. Maravilhas de Deus em função da sensibilidade à direção do Senhor. Abram aí em Atos capítulo 16, versículo 9. Né? Atos 16, 9. De noite, Paulo teve uma visão. Nessa visão, um homem em pé da Macedônia suplicava ali: vem para a Macedônia e nos ajude. Interessante essa visão, né? A visão que Deus dá é para aqueles que vivem trabalhando. Observem que a missão de Deus sempre, em toda a história da Bíblia, ele nunca procurou pessoas desocupadas. Ele sempre colocou a missão em quem já estava a mão no batente, né? Aí nós temos aqui muitos casos, não vou citar nenhum, mas você tem aqui Elias, Moisés, Josué, Gideão. O próprio Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? A visão que Deus dá é para aqueles que vivem em trabalho. Como é que o irmão está atuando na sua igreja? Você tem trabalhado ou você tem dado trabalho para os outros? Pense nisso. Paulo percorria a região da Grécia, né? Frígio Galactas. Paulo fazia o certo, pregava, plantava igreja. Não basta fazer o certo, é preciso fazer o certo de Deus, no tempo de Deus, no comando de Deus. Fazer a vontade de Deus. Isso requer total dependência e compromisso. Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo a continuar a viagem para um rumo, e eles foram para outro. O Espírito Santo de Jesus é que não permitiu que eles fossem no rumo que estavam planejando, mas que foram em outro. Por quê? Porque estavam sensíveis à voz de Deus. Nem sempre o que nós realizamos mostra que faz parte do desejo do Senhor. As nossas prioridades nem sempre são as prioridades do Senhor. Não se faz a obra de Deus sem sensibilidade, sem discernimento. Olhe que Paulo teve uma visão.
era a obra de Deus e não um desequilíbrio mental ou emocional. Não foi distúrbio de personalidade, mas foi uma visão consciente que era Deus falando com ele. Isso é porque vem de um relacionamento claro com Deus. Havia um direcionamento bem definido. A vontade de Deus para Paulo foi clara e objetiva. Clara e objetiva. Agora era a hora de ir para Macedônia. Macedônia é um pouquinho mais avante, adentrando a região da Grécia, mais para frente, né? O chamado de Deus não era para atender os interesses pessoais ou familiares. Não era para atender favorecimentos. O texto diz aí no versículo 9 do capítulo 16, a palavra ajuda-nos. A nossa missão revela que é para chegar e atender às necessidades do povo e não às nossas. É verdade que nós aqui internamente temos carências, mas o mundo precisa muito mais do nosso apoio. Nós precisamos atender ao clamor da sociedade, do povo que clama. Ajuda-nos. O chamado não deixa dúvidas. Paulo imediatamente atendeu ao apelo. E a conclusão é: chamado sempre aponta para a ação de Deus e para a sua missão. A nossa visão é trazer pessoas a Cristo e a nossa missão é fazer discípulos. Amém? E a nossa jornada ainda não acabou, ainda tem mais. Atos capítulo 19, versículo 20. Maravilha de Deus em razão de ter como meta o crescimento poderoso da palavra de Deus. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. As maravilhas de Deus em função da plantação de igrejas confirmadas na fé. O crescimento poderoso também veio para dirimir dúvidas, esclarecer fatos. Crescimento precisa ser bem alicerçado. Crescimento precisa ser na palavra de Deus. Quando nós negligenciamos e esquecemos a palavra de Deus, aí o crescimento fica cambaleando, né? No nosso tempo, quanto tem faltado compromisso com a palavra do Senhor? Como poderemos crescer se não tivermos a consciência do ensino? A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos a palavra e nem o poder de Deus. Então, não basta falar de Jesus, é preciso ensinar as palavras de Jesus. E mais do que ensinar, é preciso viver as palavras de Jesus. Não podemos separar Jesus de suas palavras. Paulo ensinava, persuadindo com autoridade e ousadia a respeito do reino de Deus. Não é mais um reino humano, não era mais uma defesa de um partido político como nós vemos hoje. As pessoas se degladiando por opinião de partido. Não, isso deve ficar longe de nós. Mas um novo reino era ensinado. Deve fazer parte do nosso projeto a construção do ensino sobre o reino de Deus, preparando novos líderes, desafiando, despertando aos que têm dom de ensinar. Aliás, todos nós temos, ou pouco ou muito, a capacidade de ensinar.
Basta aprender, basta estudar. E a educação é a espinha dorsal do cristianismo. Fazei discípulos, ensinando-os a observar o que eu tenho ensinado para vocês. Fazei discípulos, ensinando-os. O ensino no reino de Deus é que vai perpetuar a verdade. A educação cristã é que sustenta a obra missionária. É natural que haja resistência e desvio da verdade proclamada, porque como nós somos humanos e cada um tem suas opiniões, suas visões, sempre vai haver distorções ou desvios, mas isso não deve ser impedimento para que o reino de Deus seja ensinado. Paulo encontrou alguns que mostravam impedidos, outros falavam mal, querendo desconstruir ou desativar ou desabilitar Paulo. Em Éfeso, Paulo encontrou gente falando mal no caminho e incitando a multidão. Qual foi a solução? Preparar obreiros com conhecimento e com maturidade. Aí eu recordo aqui o discípulo de Paulo, Timóteo, né? Que nós vamos tratar disso nas próximas aulas. Qual foi o resultado disso? Deus fez maravilhas pelas mãos de Paulo. Aí Deus fazia milagres pela mão de Paulo. Os milagres aconteceram não para a promoção pessoal de Paulo, mas para fortalecer, para intensificar a fé e para que a igreja crescesse e prevalecesse. Os milagres não foram para mercantilismo evangélico, como vemos em muitas igrejas hoje, vendendo ou promovendo a fé através de maravilhas, né? Não é por aí o caminho. Não foi assim que Deus nos ensinou. As maravilhas de Deus é o pano de fundo das cartas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Então, recomendo aos irmãos que estejam engajados no estudo dessas cartas para os próximos encontros. Eu queria que o irmão preparasse aí o vídeo para botar lá no final, quando eu terminar aqui. Fica aí no ponto aí. Deus fez maravilhas por meio do Paulo e quer fazer maravilhas ainda por meio da sua igreja hoje. Estas maravilhas se evidenciam através do conhecimento, da fé, do despertamento e do interesse sólido pela obra missionária. Aliás, que a obra missionária seja a maravilha de Deus no meio da nossa igreja, por meio de nossas mãos, e que nós não nos deixemos levar ou pensar que as nossas mãos sejam para nossos próprios desafios promocionais. Olha, com a rede social hoje, é muito fácil tirar uma foto, publicar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, etc. Não. O que Deus quer é que a igreja divulgue o nome de Deus. Eu lembro da história de João Batista, uma música que a gente canta: importa que ele cresça e que eu diminua. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como ser instrumento das maravilhas de Deus? E eu quero aqui dar 3 respostas para que os irmãos coloquem em prática no seu dia a dia. Como ser instrumento das maravilhas de Deus? Primeiro, tenha a convicção clara da vontade de Deus e se submeta à sua direção. Assim eu farei
maravilhas, serem instrumento de Deus. Reconhecer que nós somos apenas instrumentos, nós não somos maravilhas, nós somos instrumento para as maravilhas de Deus. E o nosso objetivo deve ser a palavra de Deus e não o nosso, né? O crescimento deve ser sempre a palavra de Deus e não nós. Desafio, proposta. Descreva, pense, reflita maravilhas que Deus tem feito através de você. Faça isso e você vai crescer na vontade e na graça de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe, que nos enriqueça com a sua palavra e que nos faça crescer na sua graça e que a nossa igreja seja um instrumento para levar pessoas a Cristo. Lembre-se, nós devemos brilhar para a glória de Deus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor.
onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti. Eu quero A nossa missão é brilhar para que o nome de Jesus seja glorificado. Ó Pai, obrigado, porque nós temos a oportunidade e o privilégio de sermos luz. Você nos deu essa missão, que a nossa missão alcance as pessoas para que a tua igreja cresça e assim o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Que essa palavra alcance nossos corações e assim possamos brilhar para a glória de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. E que todos tenham um domingo abençoado na graça de Deus.